Muito bom sábado a todos os irmãos. É muito bom estar na casa de Deus. E olha que lá em casa nós estamos tentando fazer uma quarentena ainda, né? A gente ainda está assim. Faz poucas vezes eu saí, mas olha, aqui foi a segunda vez, hein, durante a pandemia que eu vim. E é uma alegria muito grande estar aqui, encontrar muitos dos amigos que há muito tempo a gente não se encontrava, alguns que a gente se fala ainda de diversas formas, né? A gente tem alternativas para isso, mas não é tão frequente. Então é muito bom, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, nesse sábado pela manhã. E quando eu fui convidado para vir aqui hoje, foi proposto um tema, e aí, quando foi me apresentado o tema, eu até questionei um pouquinho mais, falei assim, tá, tudo bem, você está apresentando esse tema, mas dentro desse tema você gostaria que fosse falado o quê? Eu disse, não, fique à vontade, né? Dentro do tema proposto, é um problema que a gente tem na academia, né? Então, na academia, qual é o problema de pesquisa? O problema de pesquisa é esse aqui, então seja específico, porque daí a gente consegue investigar com profundidade aquilo. E isso foi um problema, tá, Lincoln? Porque quando me falaram isso, eu já mudei esse tema pelo menos umas 3 vezes nesses períodos finais. E hoje, pela manhã, eu quase quis trocar de novo ainda o tema que eu iria falar. Sim, mas qual é o motivo de tanta indecisão, né? Não é indecisão, é que, na prática, esse tema, qual é a importância da igreja? Ele pode ser abordado de tantas formas diferentes. A gente pode falar isso de tantos aspectos diferentes, porque a igreja é tão importante na nossa vida que ela abarca tudo que a gente vê, em todos os aspectos da nossa vida. A gente pode falar sobre a importância da igreja, sobre estar dentro do templo. A gente pode falar da importância da igreja sobre ser membro da igreja, ser um membro, um componente dessa igreja. A gente pode falar sobre a importância da igreja, sobre a nossa educação, nossa formação, a educação dos nossos filhos, e nossa administração do nosso lar. A gente pode falar tanta coisa sobre esse aspecto que, de fato, eu tive que orar um bocado, meditar um pouquinho para poder escolher sobre qual desses itens apontar. Para fazer isso, eu usei como fundamentação aí do sermão de hoje, da palavra, duas coisas em específico. Uma delas é um material do Dr. Amin Rodô. Ele é professor no NASP, no curso de teologia, e ele tem um sermão, pelo menos uma ideia de sermão, um tema de um sermão, onde ele discute alguns aspectos dessa importância que eu vou trazer no longo da nossa conversa de hoje. E uma outra coisa que eu também estou utilizando como fundamento é uma lição da Escola Sabatina que nós tivemos em 2015, 2016, eu não me lembro exatamente, que também discutia alguns aspectos dessa importância da igreja. Mas, antes disso, eu gostaria que nós abríssemos a palavra de Deus. E eu vou pedir para que vocês todos possam abrir aí no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 18. Nós vamos ler alguns versos no primeiro momento, e depois, como eu disse, a gente vai se focar em um trecho maior, e a gente vai gastar uma boa parte da nossa conversa. Então, Mateus, capítulo 6, versículo 18. Nesse versículo, Jesus estava conversando com os discípulos e passando algumas orientações, e uma delas é o que a gente lê aqui, né? Eu marquei versículo 6, capítulo 18, mas, na verdade, é o versículo que fala de Pedro e não está aqui. Foi é ruim de Ctrl+C, Ctrl+V, é isso. Obrigado. Valeu. Mas o versículo, Mateus 6, versículos 18, nós encontramos algumas informações. Teve um probleminha aqui, mas na minha Bíblia está como para aqueles que parecem com os para não parecerem aos homens que jejuas, mas teu Pai que está em secreto e teu Pai que te vê em segredo te recompensará. Esse versículo é importante porque ele está mostrando uma postura que nós temos que ter. E, por vezes, isso aparenta que o cristão precisa, efetivamente, fazer tudo de maneira isolada ou isolado na sua casa. Mas isso não é a maneira mais adequada. Na verdade, tem um versículo bastante interessante que vai dizer para a gente o seguinte: pois eu também te digo, e Jesus falando com Pedro, né, Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse trecho, quando Jesus está falando com Pedro e menciona a questão da pedra e a fundação da igreja, é a primeira vez onde a palavra igreja aparece na Bíblia.
Isso é uma coisa bem interessante, porque pode parecer uma coisa assim, para a gente que no nosso cotidiano, hoje em dia, a gente está tão acostumado, a gente vivencia tanto esse contexto, mas a primeira vez que o termo igreja aparece é quando Jesus se dirige a Pedro e fala de sua fundação. Não é uma, e aí, quando ele menciona essa questão, ele não está propondo, portanto, um comportamento que seja de maneira completamente isolada, ainda que a gente tenha alguns aspectos que a gente precisa conversar sobre isso. Quando nós estamos trabalhando essa questão, né, da formação da igreja ainda, no Mateus capítulo 18, versículo 17, tem um outro conceito que é interessante para nós. E no capítulo 18 de Mateus, versículo 17, diz: "E se não as ouvir, dize-o à igreja, e se também não ouvir a igreja, considera-o como gentil e cobrador de impostos." Qual era o contexto dessa fala, onde a palavra igreja aparece mais uma vez? No capítulo 18, no versículo 17, portanto, nós estamos tendo aqui algumas orientações, né, de como nós precisamos nos comportar nessa sociedade que nós colocamos, que é a igreja. Nesse trecho, a orientação em especial nos diz que a igreja também é um local onde, por vezes, nós precisamos ter algumas orientações, eventualmente até alguns puxões de orelha. E quando isso acontece, tem que ser feito de maneira carinhosa, tem que ser feito de maneira mais adequada, e por vezes é necessário até que a gente se reúna, né, mais do que alguns indivíduos para fazer essa conversa, para que fique muito claro que a conversa seja de maneira amorosa, estendida a todos aqueles componentes, mas que as lições que eventualmente são importantes ou necessárias a serem apresentadas sejam feitas. Até, olha, se for o caso, traz outros, né? Bota aqui, vamos sentar e vamos conversar. Porque, numa comunidade, por vezes, essas questões são necessárias. Uma outra passagem onde aparece o termo, a palavra igreja, está em Atos, capítulo 2, versículo 47. Aqui, já num contexto um pouco diferente, não tanto mais como recomendação, mas lá em Atos, capítulo 2, versículo 47, aparece o seguinte, 47, "Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos." Aqui nós vemos uma outra lição importante, que tem que ver com o que deve acontecer dentro da igreja. Através de um comportamento de louvor a Deus, de um ambiente agradável, né, de troca de informações. É um ambiente tão gostoso de estar que outras pessoas vão sendo acrescentadas a esse ambiente. Tem um aspecto importante aqui de lembrar, é que, ao falar de igreja, nós não podemos esquecer que ela tem uma missão e ela tem algo a cumprir. Ela não é um clubinho fechado onde nós nos encontramos, nos reunimos, aproveitamos e desfrutamos de momentos bastante agradáveis, mas ela tem uma função de existir. E, por vezes, nesse mundo tão tumultuado e diferente em que vivemos, às vezes nós esquecemos de alguns aspectos que são extremamente importantes para a gente se colocar, para praticar. E a gente vai ter que voltar a falar sobre isso no finalzinho da conversa de hoje. O que a gente precisa fazer aqui? No livro de Atos ainda aparece mais algumas vezes o termo igreja. E daí para frente, ao longo de todo o Novo Testamento, nós vamos ouvir isso com bastante frequência. Tanto quanto orientações, tanto como também alguns aspectos do que deve acontecer nesse ambiente, o como devemos nos portar, o que devemos fazer ali. A igreja é importante, mas a nossa sociedade, por vezes, tem se colocado numa situação de dúvida quanto a isso. O pastor, o doutor Amin Rodor, uma vez ele conta que existe uma pesquisa feita numa revista americana, que ela perguntou para universitários como seria, o que ele interpreta, ou qual é o conceito que vem à mente dele quando ele ouve a palavra igreja. E aí dá para vocês imaginarem aí o que pode ter surgido desse tipo de pergunta, né? Eu até fiquei tentado em fazer uma dinâmica com vocês, de pedir para vocês pegarem o celular, acessar um aplicativo e responder, e a gente vê aqui em conjunto que ia sair, mas é perigoso. É perigoso porque nem todo... Aqui não é um problema, mas a gente não sabe nem o alcance dessa nossa conversa de hoje. E, portanto, pode aparecer algumas coisas que nós nos assustaríamos.
Nessa pesquisa, na revista HSI, quando esses universitários eles responderam o que para eles significava ser cristão, por exemplo, né, e o relacionamento com a igreja, uma palavra muito forte apareceu. E eles disseram que sim, a palavra que melhor representava esse conjunto era hipocrisia. Um grupo de universitários do mundo, de uma universidade secular, respondendo na visão deles o que era ser um cristão, o que era representar a igreja, apareceu para eles a palavra hipocrisia. E isso é pesado, porque, por vezes, nós, enquanto membros e componentes da igreja, temos dado motivo para que isso aconteça. É complicado, porque às vezes a gente se esquece que, enquanto indivíduos, nós compomos essa igreja, nós somos representantes dela, e o nosso comportamento ele é visto por pessoas e a gente representa a igreja a partir desse contexto. Eu tenho medo do que as pessoas podem falar de mim, da minha vida, do que eu fiz, e o que eu tenho representado a igreja naquilo que eu faço. Porque nós somos testemunhas e nós estamos ainda expondo um conjunto bastante grande de pessoas, uma instituição. Eu já tive a oportunidade algumas vezes perguntar para algumas pessoas, ouvir algumas reações no sentido do que seria a igreja, né? Ou as pessoas dizerem, por exemplo, o que é ser um adventista. Algumas vezes aconteceram algumas coisas bem interessantes, outras algumas coisas que eu não queria ter ouvido. Lembro, por exemplo, uma vez que nós estávamos com o Clube de Desbravadores fazendo uma caminhada, nós fomos até o Horto de Tupi, chegamos lá, aquele grupo enorme de crianças, eu não lembro com quantos nós estávamos ali, nós fomos até um local para comprar lanche, ali, comprar alguma coisa, uma mercearia, e conversando ali, eu me lembro que, empolgado, né, uma moça daquela mercearia perguntou, o que é esse grupo de crianças? E eu estava junto, mais à frente, ali, eu, com alguns conselheiros, e a gente conversando com ela, assim, nós somos do Clube de Desbravadores, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, um grupo de crianças que se reúnem para aprender e contando com uma felicidade, assim, olha, né, expondo ali com a alegria que nós fizemos. E o que eu ouvi dela foi uma das coisas que me marcou. Assim. Ela falou assim, de qual igreja? Ah, ok. Eu conheço alguém dessa igreja. Foi a fulana que roubou o meu marido. É um tapa na cara, né? Assim, e agora? O que eu vou falar aqui, gente? Né? O que eu vou expressar? Né? E aí a gente, nossa, ok, mas somos uma igreja, nós temos diversas pessoas ali dentro, né? Pessoas de diversas origens, de pessoas de diversos comportamentos que estamos tentando nos aprender e nos tornarmos de acordo com aquilo que apresenta. Mas o comportamento de uma pessoa que, naquele momento, nos colocou em situação bastante complicada. Uma vez eu, conversando com a minha orientadora, e colocando para ela algumas coisas ali, né, durante o mestrado, e aí eu expliquei algumas coisas que eu não poderia fazer e algumas coisas que eu não teria como estar participando. E expliquei, professora, eu sou adventista do sétimo dia, a senhora conhece os adventistas do sétimo dia? A resposta dela foi assim, eu trabalhei uma vez com uma adventista do sétimo dia. Ponto. Acabou ali a conversa, ela não falou mais nada, e eu também não cutuquei, porque o que será que poderia sair dessa conversa? Por outro lado, algumas vezes, eu já tive a oportunidade de colher respostas um pouquinho mais alentadoras. Talvez o Paulo vai se lembrar disso, mas uma vez, isso deve fazer o quê? Mais ou menos uns 20 anos, nós estávamos preparando um programa de festa da amizade para os jovens da igreja, e nós combinamos de fazer um jantar num restaurante da cidade, aqui em Piracicaba. E nós escolhemos, fomos lá negociar com eles, conversamos, definimos o preço, definimos como é que seria, definimos o horário da programação, um monte de coisa. E aí, ao final, eu me lembro de perguntar para ele assim, ok, então como é que nós faremos a verificação, né? Então a gente vai estar um monte de gente aqui, como é que a gente comprova quantas pessoas entraram para poder fazer o pagamento e tal? E aí eu ouvi uma coisa que também me marcou para sempre, né? Esse rapaz, ele disse assim, você disse que vocês são de uma igreja, não é? Sim, somos da igreja adventista. E a resposta dele foi assim, ok, então, se vocês são da igreja adventista, fica tranquilo. O que vocês falarem para mim, o quanto vocês falarem para mim que entraram aqui, é o quanto entrou e ponto final.
Eu assustei assim, falei assim, você vai fazer isso mesmo? Eu assim, porque da minha infância eu convivi com algumas pessoas e eu me lembro que na fazenda onde eu morava, próximo a nós, existia uma família adventista que nos ajudavam em todo o tempo, que estavam ali pessoas para ser nosso apoio, para nos encorajar, para tudo que a gente precisava, a gente corria até eles e eles nos ajudavam. Eles eram um exemplo naquele local onde nós vivíamos, de modo que, se vocês são da igreja adventista, se vocês falarem que entrou 100 pessoas, são 100 pessoas. Se vocês falarem que entrou 102 pessoas, são 102 pessoas. Eu não vou pôr ninguém nem para ficar na porta conferindo. Você sabe que, por vezes, ao adotar e expressar comportamentos não tão exemplares, e todos nós eventualmente fazemos isso, nós acabamos expondo uma instituição, colocando aquele grupo que é aqui na Terra merecedor de atenção especial de Deus em situação bastante complicada. Isso é algo para a gente pensar, porque esse tipo de questão, por vezes, tem desvalorizado demais, inclusive, o cristianismo. O Dr. Amir Rodor, uma vez, ele menciona o seguinte, né, que existe um termo que, na verdade, proposto por Hans Kuhn, que é um termo da inflação do cristianismo. Tá? E eu tentei, confesso para vocês que eu tentei buscar esse termo com maior profundidade, para compreender ele a fundo. Afinal de contas, como economista, a inflação eu conheço bem o conceito, mas o que ele estava propondo enquanto inflação do cristianismo, eu fiquei assim, eu queria entender. Procurei, busquei o livro e não encontrei. Encontrei apenas alguns comentários sobre a questão, mas a ideia por trás é mais ou menos a seguinte: o que é inflação? Inflação a gente conhece como aumento de preços, não é? A gente vê todo dia no mercado, quando a gente vai lá, quando os preços estão aumentando. De tal forma que, por conta disso, aquele dinheiro que nós temos disponível para fazer as nossas compras, por vezes nós não conseguimos comprar a mesma coisa que a gente conseguia comprar no mês passado, conseguia comprar no ano passado. Está acontecendo algo parecido assim, né? Eu acho que sim, né? Se vocês vão no mercado como eu, assim, vocês estão observando um movimento parecido com esse ao longo dos últimos tempos. Mas o que isso tem a ver com o cristianismo nessa proposta? Por que a gente enfrenta inflação na vida? Né? Por que existe inflação no mundo? Então, um dos motivos pelo qual existe inflação, e tem diversas razões, a gente poderia aqui elencar todas elas, mas a ideia por trás é que você tem um excesso de procura, muita gente querendo comprar um produto e poucos produtos disponíveis. Como você tem pouco produto, o preço sobe. Tem outras razões. Por exemplo, às vezes você tem alguns choques de produção que fazem com que menos produtos sejam oferecidos, e já que tem menos produtos sendo oferecidos, o preço vai subir. A ideia de inflação, portanto, é que, como o preço está subindo, o dinheiro que você tem disponível ele vai perdendo valor. Ao ponto que, para cada vez mais, para comprar a mesma coisa, você precisa de mais dinheiro. Existem alguns processos, alguns períodos que a gente chama de hiperinflação. Né? O que é isso? Então, períodos quando a inflação ela dispara, a gente perde o controle dela. Né? Algumas referências vão dizer que é quando ele passa de 50% ao mês. Sim, mas, como assim, Ricardo? Inflação passar de 50% ao mês. Os jovenzinhos não vão lembrar disso. Né? Mas o Brasil enfrentou a situação assim na década de 80 e década de 90. Inflação que bateu na casa de 3.000% ao ano, quase. Faz a conta aí. Né? Pega um produto aí e aumenta isso em 3.000% para ver o quanto vai. E isso era na média para todos os preços da economia. Sabe, irmãos, nós vivemos num mundo que a gente tem deixado ou banalizado tanto o cristianismo, colocado ele para tantas pessoas, né, nessa intuito que nós temos como missão de expandir e apresentar isso a outras pessoas, que tantas pessoas têm acesso a essa mensagem, tantas pessoas aceitam o cristianismo, que a gente tem tanto cristão no mundo que há uma banalização daquilo que é ser cristão. A gente muda, às vezes, a cara da igreja, nós mudamos, às vezes, alguns comportamentos típicos dentro dela, porque começa a ser algo tão comum que a gente se esquece do que efetivamente é aquela organização. E, principalmente, qual é a missão que nós temos por trás nessa questão. A gente tem que tomar cuidado, porque, por vezes, nós somos tentados a fazer isso. A fazer isso de adotar comportamentos que desvirtuam e descaracterizam essa igreja. Isso que Cristo colocou a quem ele incumbiu uma missão bastante importante. De tal forma que parece ser
bastante claro que, ao dizer da importância da igreja, a gente acaba tendo que se esbarrar com a importância do cristão. E o que é que o cristão vai fazer? Qual é o comportamento dele? Afinal de contas, ele acaba por representar essa instituição. Na lição de escola sabatina de 2016, teve uma lição em específico que a gente conversou alguns aspectos sobre esse conteúdo. E, além disso, o Dr. Amin Rodô, ele aponta no livro de Atos como sendo um elemento que aponta características essenciais para a vida dessa comunidade, desse grupo de pessoas e da missão que eles precisam representar dentro do mundo. Eu gostaria de convidá-los a acompanhar, nós não vamos ler todo, mas se a gente for para o livro de Atos, né, no capítulo 11, a partir do versículo 19, nós temos ali algumas orientações bastante interessantes de como deve ser o comportamento ou algumas características que esse povo precisa ter de maneira especial. Então, quando a gente pega esse grupo agora, que é composto pela igreja, né, e a partir do que ele precisa apresentar, na minha Bíblia, no capítulo 11, ele aparece um subtítulo, um subtópico ali, né, que para mim aparece da seguinte forma: é a fundação da igreja de Antioquia. Na Bíblia de alguns de vocês deve aparecer da mesma forma. Então, a partir do versículo 19, é descrito ali, né, o que aconteceu nessa igreja em especial. E eu destaco aqui alguns desses versículos que vale a pena nós conversarmos a partir dele. Então, ele começa assim no versículo 19. Ora, os que foram dispersos pela perseguição suscitada por causa de Estevão, após a morte de Estevão, caminham até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Nesse versículo, no primeiro deles, no versículo 19, já chama a atenção um comportamento que aquele grupo tinha, que era um comportamento extremamente exclusivista. Por vezes a gente acaba tendo um comportamento assim, sim ou não, né? Então, olha, é para nós, a convivência que nós temos aqui nesse ambiente é uma convivência para a gente aqui, né? É gostoso, como a gente já leu lá no começo, é para a gente louvar, é para a gente ter o gozo aqui da companhia dos irmãos, mas é para esse grupo fechado. É isso que é para fazer. É interessante que, após a continuidade do versículo, diz o seguinte, né? No versículo 20, havia, porém, entre eles alguns de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Dentro desse grupo, alguns deles tomaram a coragem e entraram naqueles lugares onde eles estavam visitando, o especial Antioquia, e começaram a pregar a palavra ali. Primeira coisa que a gente começa a observar sobre a igreja ao discutir essa fundação dessa aqui é que nós temos uma missão muito clara pela frente, né? Nós precisamos levar a mensagem do evangelho às outras pessoas. Ponto. A gente não pode se fechar em grupos que acham-se exclusivistas e que só eles são merecedores desse privilégio. Não é. Segunda coisa, essa igreja foi fundada, e eles entraram, pregaram a palavra de Deus. E o versículo 21 continua, né? A mão do Senhor era com ele, né? Com eles. Repetindo, a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Portanto, a mensagem encontrou um solo bastante fértil naquele local, de tal forma que a igreja prosperava, crescia. Mas era uma igreja nova. A partir do versículo 27, a gente começa a observar um outro contexto que se passa nessa mesma igreja. No capítulo 11, no versículo 27. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, levantando-se um deles, chamando Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo, o qual aconteceu no tempo de Cláudio. Alguns estudiosos vão dizer que esse tempo de Cláudio e essa fome aconteceu no ano de mais ou menos de 45 depois de Cristo. Portanto, Cristo já tinha passado pela terra, os discípulos estavam ali, né? E ali continua dizendo o seguinte, no versículo 29, e os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Uma igreja nova, recém-criada, né, os estudiosos têm dito que ela não tinha mais do que um ano aí, né, de fundação. Que, ouvindo essa palavra de que alguns outros irmãos poderiam passar por dificuldade, já que viria um momento de fome,
se levantaram. E é interessante, porque o versículo não diz que houve um apelo, né, pedindo para que os irmãos ajudassem. Não houve nada disso, mas ao ouvir a profecia de fome, os irmãos voluntariamente criaram uma oferta e enviaram essa oferta para a igreja que estava em Jerusalém. A gente leu aqui, né, e o versículo diz que, no começo, os próprios enviados não estavam muito afim de pregar, de levar essa mensagem para esse povo diferente. Né? Eles começavam a pregar isso para os judeus, mas teve alguns ali destemidos que foram no outro grupo e começou a pregar nesse outro grupo, né, e a igreja foi fundada naquele lugar. E aí, no momento de necessidade, esses irmãos dessa igreja se levantam, fazem uma oferta, colocam na mão dos apóstolos, que então voltam para ajudar a igreja de Jerusalém. Tem algumas outras lições importantes que a gente não pode se esquecer aqui. Primeira coisa, na sequência, nós já vimos que essa igreja, ela é fundada, é uma orientação de Deus para que seja construída. Existe a necessidade de que nós possamos, né, estar nesse grupo, nesse meio, louvando, é algo agradável, é um contexto gostoso de estar, né, precisa ser assim. Mas essa mensagem precisa ser levada. E mais do que isso, né, nós temos alguns compromissos que nós precisamos ter para fazer parte desse grupo. Um deles é ajudar o próximo. Talvez seja o mais importante de todos, embora não seja o único. Essa oferta que os irmãos dessa nova igreja fez naquele momento é algo que faz a gente pensar não só no nosso comportamento enquanto cristão, enquanto membro de um grupo religioso, mas com uma necessidade, talvez a principal delas, que é ajudar, ir até as outras pessoas atendendo às necessidades que eles se apresentem. Isso não significa, portanto, também que nós precisamos nos afastar desse grupo, não é essa a ideia. Mas nós temos que, a partir daqui, sairmos para cumprir essa missão. A igreja traz essa palavra de conforto, a igreja traz palavras de orientação, muitas vezes, na vida. A igreja é um grupo, uma sociedade, onde nós nos ajudamos. Quantas vezes você não precisou de algo, você não teve necessidades e encontrou amparo exatamente nesse grupo que nós compomos aqui enquanto igreja? Recentemente, na escola da minha esposa, uma família, e ela está ouvindo aqui de casa, ela vai lembrar disso agora. Vocês devem ter visto, passou no noticiário, um grupo de policiais em São Paulo, de policiais aposentados, eles estavam fazendo uma escolta de uma carga valiosa, de uma marca de celulares, e essa carga teve um grupo de bandidos que tentou assaltar, eles reagiram e eles foram metralhados. Né, com 3 policiais. Um desses policiais era pai de 3 garotinhos na escola onde ela trabalhava. E a escola se comoveu, e a escola, né, tentou ajudar, ela fez uma oferta para poder ajudar essa família. Era uma mãe, aquela mãe que não sabia nem qual era a senha da conta do banco do marido, porque era o marido que cuidava de todas as coisas. E agora fica lá, sozinha, ela, 3 filhos para dar conta e não sabe nem por onde começar. A escola se juntou, como eu mencionei, fez uma oferta, ajudou aquela família, mas o desespero da mãe era um desespero que ela dizia o seguinte: olha, eu fiz tanto sacrifício na minha vida para poder ajudar e cuidar desses meninos e dar um futuro para eles, o que vai ser deles agora sem o pai e sem alguém para ajudar? E a conversa no contexto ali era: mas ela precisa encontrar um grupo de apoio que a suporte. É interessante que em alguns meios em que a gente vive, a gente não pode falar tão abertamente, até porque a gente é julgado a partir disso. E se minha esposa dissesse assim, leva esse grupo para uma igreja, leva seus filhos para uma igreja, porque isso vai ajudar, ela seria julgada de tal maneira que ela corria sérios riscos no trabalho. Ela não poderia fazer isso. Mas ela ficou pensando, porque nós podemos usufruir desse benefício que é participar desse grupo, de pessoas que se auxiliam, de pessoas que se apoiam, de pessoas que amparam umas às outras em momentos de dificuldades. Às vezes precisa colocar a mão no bolso para ajudar, é bem verdade, mas isso é uma responsabilidade que a gente não pode abrir mão nesse contexto em que nós estamos. Afinal de contas, se a igreja for achada em falha, se a igreja não cumprir o seu papel nessa terra de maneira mais adequada, quem é que não está fazendo isso de maneira adequada? É Cristo que deu a orientação da sua condução e que promete estar ao nosso lado e nos amparar em todo momento, ou eventualmente somos nós que não estamos cumprindo adequadamente a nossa parcela nesse contexto?
A igreja pode fazer muito pelo mundo e vai fazer. A profecia tem apontado, em especial nos últimos tempos, em que a igreja vai falar com grande voz, de tal forma que o mundo vai ouvir o que ela tem a dizer. Mas, se ela não cumprir sua parte, e se nós, enquanto membros dessa comunidade, não nos prepararmos, não nos apoiarmos, não criarmos um contexto onde a gente possa te ajudar e criar um grupo, efetivamente, onde as pessoas possam se sentir bem em nosso meio, sentir que aqui faz diferença estar, será que nós não estamos também comprometendo parte do papel que essa igreja pode executar no futuro, que a sociedade vai precisar ouvir? Eu fico pensando sobre isso, né? A partir no final do capítulo 11, no capítulo 12 de Atos, a mensagem continua, e aí vai continuar exatamente no momento de dificuldade que a igreja vai enfrentar, né? E que enfrentou, né? Enquanto Herodes, quando Herodes passou a perseguir aquela igreja. E não se engane, irmãos, nós sabemos que também iremos passar por momentos bastante complicados. Ontem à noite, nós estávamos fazendo a nossa meditação lá em casa, e nós ouvimos, a gente leu, na verdade, um trecho do livro História da Redenção. E a gente tem por hábito lá fazer isso em casa, a gente escolhe um livro e vai fazendo as meditações nossas, é a leitura de capítulos desse livro. É bom porque rende, a gente começou a ler muito mais Espírito de Profecia quando a gente começou a fazer isso. E uma das coisas que a gente leu ontem e que chamou bastante atenção foi uma advertência, uma orientação de que, de fato, nos últimos tempos, aquele grupo composto pela igreja, que açoitado pelos inimigos, que vão estar furiosos pelos acontecimentos que virão sobre a terra, vão perseguir esse grupo, mas esse grupo vai estar em comunidade. A leitura, a mensagem, Ellen White colocava o seguinte, né, grupos de pessoas que fugiam, que se escondiam, mas grupos de pessoas, porque é assim que a gente vai viver. Jesus vai nos levar para o céu para viver em comunidade, para viver com outras pessoas. Nós não vamos sozinhos para lá. Não adianta nos comportarmos como se tudo que nós precisássemos fazer na vida, nós conseguíssemos fazer isso de maneira isolada, sem precisar do apoio de outras pessoas. Porque não é assim que foi feito o plano divino. O plano divino foi feito para que nós convivêssemos em sociedade, que fizéssemos isso em grupo, que nos apoiássemos e nos ajudássemos aos outros. Tem muita coisa que a gente precisa ajustar, e por vezes, no nosso convívio social, a gente também não colabora. Às vezes nós não gostamos de ouvir repreensão. Às vezes nós nos comportamos com palavras que ferem os outros, que criam situações complicadas no convívio nesse grupo. Mas isso não pode, não deve acontecer. Nós vimos aqui, eu entrei quando vocês estavam falando isso da lição dessa semana, né? Você já pediu perdão, você já se colocou em situação para a qual sou semelhante, de forma que essa inimizade ou esses problemas não coloquem empecilhos sobre a atividade dessa instituição, dessa igreja aqui na Terra? Nós precisamos fazer isso. É um desafio, mas é algo que Deus nos pede para que nós possamos efetivamente, enquanto grupo, enquanto sociedade, representarmos o que Deus almeja que nós representemos aqui na Terra de maneira mais adequada. Que a gente possa ouvir, de fato, esse pedido. Que a gente possa entender que isso pode ser extremamente útil para a causa de Deus aqui nessa Terra. E é um privilégio nosso fazer parte desse grupo. Deus não precisa de nós para isso, é bem da verdade. Afinal de contas, Ele mesmo disse que, se for necessário, as pedras falarão. Nós podemos fazer parte nesses acontecimentos. Nós teremos esse prazer de vivenciar algumas coisas que vão ficar para os anais da história da humanidade, por toda a eternidade. Mas a gente precisa fazer o nosso papel de maneira adequada. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite para isso. Transforme em nós o que ainda é necessário e que nós possamos, de fato, ser uma igreja extremamente relevante no contexto onde nós vivemos, fazendo bem para os outros, nos apoiando, nos ajudando, vivendo em harmonia e alegria e louvando o nome de Deus por conta disso, para que outras pessoas possam ouvir e querer fazer parte desse grupo também. Deus nos abençoe. Esse é o meu pedido, a minha oração nessa manhã. Agora nós vamos direto para a oração. No final, nós temos mensagem musical hoje. Por isso eu pedi que todos nos coloquemos em pé e vamos falar com o nosso Deus, então. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai querido, estás nos céus, nós estamos
felizes, Senhor, porque o Senhor ainda nos concede a oportunidade de fazermos parte de um grupo nessa terra e que há de ser representante teu aqui nesse mundo e fazer a diferença no mundo em que vivemos, Senhor. Se por vezes ainda temos que nos trabalhar em nós ou ajustar alguns aspectos de nossa vida para que possamos dar bom testemunho, fazer valer a imagem que o Senhor gostaria que nós fizéssemos desse grupo, Senhor, perante a sociedade, transforma em nós, dá sabedoria, toque em nosso coração, Senhor, e nos auxilia para que possamos de fato fazer a diferença nesse mundo. Abençoa essa tua igreja, Senhor, e dá a noção para todos nós aqui do quão importante ela é no plano da redenção. Nós pedimos essas bênçãos, Senhor, não merecidos, que somos, porque não somos, mas rogamos, Senhor, no nome santo de Cristo Jesus. Amém, ó Deus.